Coliseu de Roma. Fatos que contam a história do grande anfiteatro. O Coliseu é um monumento gigantesco que marca o poder do Império Romano e que foi palco de muitos combates entre gladiadores, guerreiros e animais selvagens. Localizado no centro da cidade de Roma, Itália, o Coliseu passou por muitas destruições ao longo do tempo, mas ainda hoje é possível visitar essa obra arquitetônica renovada. Foi construído pelo imperador Flávio Vespasiano para oferecer espetáculos à população. Em 72 d.C., Flávio Vespasiano ordenou a construção do anfiteatro na cidade de Roma. A intenção do imperador era criar um local majestoso, que demonstrasse o poder do Império Romano na antiguidade e que servisse à população com entretenimento gratuito. Pela dimensão do monumento, sua construção somente chegou ao fim em 80 d.C., quando já estava no poder outro imperador, o Tito. Em razão de Flávio Vespasiano ter sido quem tomou a iniciativa de construir o monumento, ele foi inicialmente chamado de Anfiteatro Flávio Vespasiano ou Anfiteatro Flaviano. Logo que foi construído, o Coliseu foi palco de 100 dias de jogos inaugurais, com muitos confrontos entre gladiadores e animais. Era um palco de combates entre homens, panteras e até elefantes. O monumento foi construído com o propósito de ser um anfiteatro que proporcionasse entretenimento gratuito. O espetáculo mais comum era a realização de combates entre homens fortes e armados, chamados de gladiadores. Outro tipo de combate organizado era entre guerreiros e animais selvagens, retirados do continente africano e levados para o Coliseu. Ainda era comum haver confrontos entre os próprios animais, como leões, panteras ou elefantes. Apesar disso, outros acontecimentos também circulavam por esse anfiteatro, apresentações teatrais da mitologia romana e como execuções de pessoas. Naquela época, pessoas que se colocavam contra o Império poderiam ser executadas na frente do público, como forma de demonstrar o poder do imperador de punição. Pelas diferentes atividades que ocorriam no Coliseu, ele é também chamado muitas vezes de Circo-Estádio. Foi denominado Coliseu por causa de uma estátua de tamanho colossal do imperador Nero. Segundo estudos sobre a história do Coliseu, a origem desse nome veio anos mais tarde e estaria associada à enorme estátua do imperador Nero, que estava logo em frente ao monumento. De tão grande, a estátua era considerada colossal. Assim, aos poucos, o anfiteatro Flávio Vespasiano passou a ficar popularizado com o nome de Coliseu Colosseo em italiano. Chegou a ter capacidade para 90 mil pessoas. O anfiteatro foi construído com a capacidade de 50 mil pessoas, mas, após algumas ampliações, chegou a ter espaço para 90 mil. Pense em quantos estádios no mundo suportam esse público atualmente. Em média, grandes estádios costumam ter uma capacidade entre 50 mil e 70 mil pessoas. Ou seja, o Coliseu era mesmo gigantesco. Um espaço tão grande precisava de diferentes arquibancadas para distribuir cada um dos públicos que o visitava. Assim, eram, ao todo, 4 níveis. Primeiro nível era o mais baixo, mais próximo do palco. Nele ficavam os senadores, em tronos feitos de mármore. Para os imperadores e para o prefeito de Roma, havia camarotes próximos da arena. Esse nível era chamado também de pódio. Segundo nível, sentavam-se os cavaleiros especiais de Roma. Terceiro nível, sentava-se a classe média. O nível era chamado de Maniana. Quarto nível, era reservado à pequena burguesia e aos comerciantes. Ainda, havia uma espécie de terraço, destinada ao povo em geral. Embora fosse o piso mais distante do palco, era o que tinha uma vista mais ampla, possibilitando uma bela visão de todo o anfiteatro. Esse nível era chamado de pórtico. Nos subterrâneos do Coliseu, ficavam os gladiadores e os animais que participariam dos combates, aguardando serem chamados para o espetáculo.
O Coliseu tem o tamanho de alguns estádios de futebol. Para receber um público tão grande de espectadores, o Coliseu precisava ter uma enorme estrutura. E assim foi, ele mede 189 metros de largura, num formato elíptico, um círculo que tem um formato de elipse. Em comparação, muitos estádios são ovais e circulares, tendo medidas semelhantes. Um estádio maior que o Coliseu seria, por exemplo, o Maracanã. Ainda, o Coliseu foi construído com cerca de 50 metros de altitude, ou seja, próximo a um prédio de cerca de 14 andares. Ademais, uma altura muito maior que a maior parte dos estádios atuais. O Coliseu é uma verdadeira obra de arte arquitetônica, por abranger diferentes estilos da época num mesmo monumento, por meio de colunas dóricas, jônicas e coríntias. A estrutura do Coliseu envolvia pedra calcária, areia e argamassa. Havia também, na sua estrutura, o bronze, decorando as estátuas, e o mármore nas arquibancadas. O palco era feito de madeira, sendo, por cima, coberto de areia, o que levou ao nome de arena. Ser gladiador era também uma profissão. Muitos dos gladiadores, homens armados que lutavam entre eles e contra animais selvagens nos dias de espetáculo, eram escravos do império ou prisioneiros de guerra. Entretanto, com o passar dos anos e com o sucesso do Coliseu, muitos homens começaram a ter como profissão ser um gladiador, havendo, inclusive, cursos para se treinar e se tornar um gladiador. Os gladiadores, com variadas armas, precisavam se enfrentar e lutar pelas suas vidas. Quando entravam na arena, eles precisavam saudar o imperador, com o seguinte dizer: "Salve, César! Aqueles que vão morrer te saúdam." A vida dos gladiadores estava nas mãos dos organizadores dos espetáculos. Após estar derrotado na batalha, o gladiador deveria pedir pela sua vida. Sua sorte dependia do organizador do evento, que dizia, com o polegar em sentido afirmativo ou negativo, se queria que o gladiador continuasse vivo para o próximo combate. Embora mais raro, também existiram mulheres gladiadoras. Estas costumavam escolher a profissão para ganharem independência, conquistarem a fama ou receberem recompensas financeiras. E vocês, o que acharam dessas curiosidades sobre o Coliseu? Deixe aí nos comentários e deixe também sugestões para novos temas. Eu sou o Lataria. Até o próximo vídeo.